Bom dia a todos. Muito obrigado por essa apresentação, introdução tão grande. Meu nome é Alberto Carvalho. Eu quero agradecer a todos pela vossa paciência. Ele está correto. Eu saí de Portugal quando tinha 17 anos de idade e quando cheguei aos Estados Unidos da América falava inglês muito mal. Agora, de regresso a Portugal, falo português muito mal, mas inglês muito bem. Mas me pediram para eu fazer esta intervenção em português e com a vossa ajuda, os meus erros serão corrigidos por vocês como educadores e diretores de escola em Portugal, ok? O que eu quero falar hoje é muito simplesmente não de teoria, mas de práticas eficientes que resultaram em que o quarto sistema de educação nos Estados Unidos, em termos de tamanho, com mais de 500 mil estudantes, com mais de 22 mil professores, 52 mil empregados, com a frota de autocarros maior do mundo para transportar os estudantes devido às numerosas escolhas que os estudantes têm no meu condado. Mas também com um nível de pobreza muito alto. O perfil demográfico é evidente e não é fácil, principalmente nesta cidade americana, Miami, onde temos riqueza muito poderosa, mas também pobreza muito debilitante. 75%, quase 75% neste momento dos estudantes entre o pre-kindergarten e o 12º ano são pobres. 68% dos estudantes entre o primeiro ciclo e o 12º ano são pobres, vivem abaixo do nível de pobreza federal. 71% são de origem latina, 50% dos estudantes em Miami nasceram fora dos Estados Unidos. 80 mil deles estão, neste momento, a aprender inglês. Não falam inglês com proficiência necessária para passarem os exames estatais. 7% brancos, não de origem latina, à volta de 20% afro-americanos e, claro, 2% de origem índia ou outras origens nos Estados Unidos. É importante destacar esses dados estatísticos de demografia estudantil, porque em qualquer outra parte dos Estados Unidos, esse perfil demográfico indica essa pobreza, essas dificuldades enfrentadas pelos estudantes, não resultam em resultados académicos como estes. Eu sei que aqui em Portugal as escolas não são classificadas entre A e F, A sendo a melhor e F a pior, mas lá nos Estados Unidos são, principalmente no estado da Flórida. Ninguém quer ter nenhuma escola classificada como F. Todos querem ter escolas classificadas como A. A realidade é que há uma grande correlação entre pobreza, altos níveis de crianças com desabilidades, discapacidades, crianças que ainda não falam o idioma inglês, mas têm que passar exames ao fim do ano em inglês. Há uma grande correlação entre esse perfil demográfico e resultados académicos fracos. Mas em Miami, essa não é a realidade. Por isso é que o presidente Obama considerou o nosso sistema de educação em Miami o sistema de educação milagre, porque estava a produzir resultados que qualquer outra parte urbana no país não conseguia. Este quadro aqui representa isso. No ano 2014-2015, 38% das escolas estavam classificadas como A e tínhamos a volta de 6% das escolas classificadas como F. Durante os últimos dois anos, não temos nenhuma escola classificada como F, uma pequena percentagem classificada como D, mas 47% das escolas em Miami-Dade têm a classificação mais alta que é possível. 98% das escolas no meu condado agora são classificadas como A, B ou C. Mas esta estatística aqui, para mim, é mais importante, mais relevante. Porquê? Porque depois de 12 anos de escola, esperamos que os nossos estudantes consigam graduar-se com um diploma do high school que lhes dá acesso ao ensino pós-secundário, universitário, ou um treino técnico.
E a realidade é que, quando eu comecei como superintendente, que foi ao fim do ano escolar 2006-2007, a taxa de graduação, a percentagem de graduação, era à volta de 60%. E a realidade muito triste é a maior parte das crianças, dos estudantes que não conseguiram terminar os cursos, eram afro-americanos, latinos e pobres. A condição homogénea entre eles todos era que eram pobres. E eu quero confessar uma coisa a vocês. Eu não fui de Portugal porque queria viajar para os Estados Unidos. E por acaso nem mereço estar aqui neste palco atualmente. Não mereço porque não há nada na minha história genética, dos meus pais, dos meus avós, queria indicar que eu ia ter esta oportunidade de ter esta função nos Estados Unidos ou agora ser convidado a falar a colegas portugueses sobre o tema de educação. Eu quero explicar um pouco. Eu nasci pobre, uma família de 6 crianças. No bairro Alto, não nasci num hospital. Travessa da Espera, número 40. Cada vez que venho a Portugal, visito essa portinha pequenina. No primeiro andar, um quarto. Uma cortina separava os pais das crianças. E o meu pai e a minha mãe, porque não havia televisão, gostavam de, ser alegres e tiveram mais um filho, esta vez uma filha, então passou a haver 2 cortinas. Rapazes, a rapariga e os pais. Não havia eletricidade e para usar a casa de banho era uma casa de banho comum. Banho uma vez por semana. Nenhum dos meus irmãos ou irmã conseguiu acabar o ensino secundário. Eu fui o primeiro e único. Todos eles têm grande inteligência. Não foi uma falta de capacidade, foi uma falta de oportunidade. Todos eles entraram no mundo do trabalho aos 14 ou 15. Eu, felizmente, não sei porque, acabei o 12º ano. Depois do 12º ano, em 1983, a possibilidade de eu ir para a universidade era muito pequena. Os meus pais não tinham dinheiro, não tinham influência e, nessa altura, influência e dinheiro era importante. Penso que Portugal tem melhorado muito. Mas esta percentagem de graduação é importante para mim porque a minha própria família, o meu pai com uma educação de 3ª classe, a minha mãe uma educação de 3ª classe, o meu pai contínuo, a minha mãe costureira, não há nada na minha pessoa, quando eu era criança, que indicaria que eu ia realizar este sonho de influenciar uma transformação social usando a educação como uma ferramenta essencial numa comunidade de Miami. Então, para mim, é uma viagem pessoal, porque eu vejo-me a mim nas caras das crianças e quantas são mais de 500 mil de crianças na minha comunidade. Pobres, sem oportunidade, e educação é a única maneira de eles realizarem aquele chamado sonho americano, que infelizmente, mais a mais, está a ser negado a muitos ao nível mais alto da liderança neste país. Durante estes anos como superintendente, conseguimos aumentar a percentagem de graduação de 60% a quase 90%. Isto é incrível num país como os Estados Unidos da América. Não há outra cidade americana que pode indicar este tipo de evolução. Quando eu olho para trás, quando comecei como superintendente, foi durante o pior tempo na história dos Estados Unidos durante os últimos 74 anos. Uma recessão internacional, não havia dinheiro, o orçamento do meu sistema escolar valia 6 mil milhões de dólares nessa altura. Quando a recessão económica começou, tivemos que cortar mais de 2 mil milhões de dólares em 3 meses. E conseguimos fazê-lo sem despedir um professor, sem reduzir programas académicos, mas o que fizemos, reduzimos os gastos administrativos por mais de 75%. Eu sou da opinião que uma crise é uma oportunidade. Durante crises graves, temos a oportunidade de fazer coisas que não podemos fazer. Durante tempos onde há dinheiro e todos os recursos estão ali disponíveis para nós.
E o que nós enfrentamos foi uma série de challenges, de dificuldades muito agressivas. O percurso que seguimos foi muito diferente. Foi uma história de transformação, uma transformação que requer transparência, divulgar a verdade do nosso sistema de educação nessa altura, que era mau, principalmente para crianças pobres, crianças de cor, crianças imigrantes, crianças que não falavam inglês. Uma história de transformação pedindo aos nossos colegas um sacrifício geral para fazerem uma contribuição para salvar o sistema de educação. Criámos um novo processo de budgeting, de orçamento, que começou por perguntar esta questão essencial. O que é preciso realmente para as crianças e o que não é essencial? E vamos cortar tudo o que não é essencial, proteger o essencial e aumentar aqueles programas de benefício a crianças e a professores. E depois vamos pedir ajuda à comunidade, que em realidade formem uma partnership com nós para elevar a qualidade da educação no nosso sistema. E depois vamos abandonar esses planos estratégicos. Têm muitas páginas, mas pouco impacto. Em Miami, eu não faço muitos discursos, não uso muitas palavras elegantes. A minha ação, minha teoria de ação é liderar pela frente. Eu ainda hoje ensino, e a minha posição é equivalente a Ministro de Educação no Condado. Todos os diretores de escola ensinam. Se há a fazer sacrifício, eu tenho que ser a primeira pessoa a demonstrar o sacrifício, ou não tenho credibility, com os meus colegas. E é claro que começámos a fazê-lo. Centralizámos toda a nossa atenção na ensinança, no ensino às crianças. Todas as nossas práticas foram revolucionadas. Decidimos enfocar a nossa atenção nos líderes das nossas escolas e professores. Melhorar as condições de ensino e ensinar aos líderes escolares uma nova maneira de liderar as escolas em Miami-Dade. Depois fizemos uma coisa que nenhuma outra parte do país estava a fazer nessa altura, que é identificar as escolas e estudantes que estavam a passar condições mais frágeis, more fragile, e designar os recursos financeiros de uma maneira diferente, baseado nas condições demográficas dos estudantes. Entendem isso? Escolas mais pobres recebem mais recursos, mais ajuda. Escolas mais ricas recebem menos, para criar não só igualdade, mas criar equidade, que para mim é importantíssimo. Depois fazer também uma coisa que é muito importante. Criar um ambiente digital onde dados, estatísticas, são o nosso superpoder. Usar a informação que temos dos estudantes, analisar essa informação durante o verão, para desenvolver estratégias individuais, pessoais, para cada estudante nas escolas, para beneficiar 500 mil estudantes no nosso sistema. E depois criámos também uma coisa que para mim é muito importante, e eu penso que vai ser uma coisa importante em Portugal também, que é dar escolha, opções aos estudantes. De certeza em Portugal há escolas em Lisboa, no Porto, que são as melhores escolas do país. E essas escolas provavelmente têm estudantes que são quase designados a ir a essas escolas porque vivem nessa área. E é claro, a relação entre áreas ricas e desempenho académico é muito forte. Mas todas as crianças têm os mesmos números de cromossomas, têm a mesma habilidade, têm a mesma devolução. O que falta é oportunidade ou recursos de apoio para essas crianças alcançarem o mesmo nível de desempenho académico que qualquer outra criança. Eu nunca encontrei uma criança quebrada. I never met a broken child, entendem? Mas já vi pelos Estados Unidos fora e por outras partes da América Latina e em África, muitos sistemas de adultos que quebram o espírito e a oportunidade às crianças. Então não temos que revolucionar as crianças, temos que revolucionar os sistemas de adultos que ensinam as crianças.
E uma coisa que fizemos, abrimos o sistema. Isto teve muita controvérsia, dando a oportunidade a qualquer criança em qualquer parte da cidade a escolher a escola, a escolher o programa na escola. Para eles, devido às decisões dos pais. Se havia muita concorrência, criámos um programa de lotaria, onde agora não é por influência ou por residência, é por sorte, dando a todas as crianças a oportunidade de assistir a uma escola de alta qualidade. Desta essa altura até agora, criámos mais de 1000 programas de opção em várias áreas. Programas bilíngues, tecnologias avançadas, engenharia, artes visuais. Se a criança gosta de balé, faz balé. E todo o programa de educação é centralizado no baile. Se a criança gosta de inteligência artificial, de fazer coding, de criar jogos eletrónicos, criamos um programa de estudo para essa criança. Mas há outras crianças na comunidade que gostam disso mesmo. Por isso é que o nosso sistema de transporte é muito, muito grande e muito eficiente para transportar as crianças de diversas partes da comunidade à escola que elas querem. Esta parceria entre o rigor académico e a relevância, relevance, com relações entre professores, a comunidade de negócios e a escola, transformou os resultados académicos dos estudantes. O meu curso, a minha formação é em física. Eu fiz pesquisa em física e biomedicina. Nunca usei física na minha vida. Mas formei-me em física. Quantos de nós aqui nesta sala, quando estávamos no ensino secundário, perguntámos porquê é que eu estou a aprender álgebra? Ou cálculos? Ou biologia? Eu penso que eliminar essa pergunta nas escolas é essencial. Demonstrar aos estudantes a relevância, a importância de que estão a aprender, porque o podem aplicar numa arena que eles gostam. E foi isso que criámos. A nossa estratégia académica foi muito, muito importante. Primeiro, desenhámos para ajudar aos professores. Uma coisa que, para mim, é muito importante. Ajudámos os professores a interpretar os dados estatísticos dos alunos que vão ter no ano seguinte, para saberem imediatamente, no primeiro dia de escola, que o José tem dificuldade a ler. Está a ler 1 ano ou 2 anos atrás da classe dele. Que a Maria tem problemas em matemática. Que um certo estudante tem problemas de aprendizagem. Que outro estudante tem dificuldades familiares em casa. E depois há outro estudante em que a mãe é toxicodependente, então precisa de ajuda socioemocional. Então nós damos informação de todos os estudantes aos professores durante o verão, durante um período de 3 semanas de desenvolvimento profissional para todos os professores no meu sistema, pagos, para eles saberem os estudantes que vão ter nas aulas deles quando o curso escolar começar. Para mim, ensinar matemática, leitura, ciência e história só aos estudantes não é suficiente. Temos que ensinar-lhes a matéria académica, mas também, ao mesmo tempo, identificar e fazer conexões socio-emocionais aos estudantes. Porque eu penso que, se não toca o estudante no coração, não vamos influenciar a mente dele. Então, desenvolvemos estes sistemas, usando inteligência artificial, usando tecnologia, usando digitação, usando a influência de psicólogos no nosso sistema escolar para ajudarem a identificar e depois personalizar a educação para todos os estudantes no nosso sistema. Como disse anteriormente, um dos fatores revolucionários no nosso sistema é que o orçamento para as escolas são diferentes, o orçamento para cada estudante é diferente, porque as dificuldades e o perfil demográfico desse estudante convida investimentos para assegurar que a equidade de oportunidade é respeitada. E fomos o primeiro sistema nos Estados Unidos a criar esse sistema de orçamento, esse sistema de budget para escolas.
A maior parte dos sistemas de educação no mundo seguem o princípio de igualdade. O mesmo orçamento para as escolas devido ao número de estudantes. Mas a verdade é que eu posso ter uma escola, posso ser diretor de uma escola muito pobre, uma escola muito rural, que não tem acesso, não tem recursos. Então, para criar igualdade, tem-se que criar equidade primeiro. Tem-se que criar condições financeiras que são desproporcionais para elevar mais rapidamente crianças que começam a esta altura, não a esta altura. Porque essa foi a minha história. No bairro Alto, os meus irmãos e minha irmã não tinham oportunidade. Se elas tivessem uns degraus para poderem subir de onde estão agora para onde necessitam estar, teriam alcançado o sucesso académico. Não foi a culpa deles. Por isso é que, usando essa teoria da ação, nós criamos sistemas individuais, reconhecendo as condições académicas, intelectuais, sociais, socioeconómicas e socioemocionais da criança. Isto é uma maneira muito elaborada de definir o que nós chamamos uma educação holística, uma educação completa, que reconhece todas as facetas dos estudantes. E é claro, nessa altura dedicamos muita atenção às escolas mais frágeis, às escolas mais pobres, com mais necessidade. No processo criamos o que nós chamamos Data-Driven Decision Making, usando dados estatísticos para influenciar as decisões que temos que fazer. Se não podemos medir, não vamos implementar nada. Porque se não se pode medir as nossas ações e os resultados, é um guessing game, não é? Então, tudo que nós fazemos em Miami é baseado em práticas que se podem medir para nós decidirmos se foram eficientes ou não, cada ano. Uma das coisas que eu faço, e estão aqui à volta de, eu penso, 500, 600 diretores de escola, não é? É que eu reúno-me pessoalmente com todos os diretores de escola, todos os anos. E eu tenho que ser convencido pelos diretores que os diretores entendem muito bem o corpo dos estudantes das suas escolas, as necessidades, as dificuldades, e depois têm a oportunidade de me convencerem e pedirem a mim os investimentos ou recursos que eles precisam, baseado nos câmbios, no que está a mudar dentro das escolas deles. Essa dinâmica entre a minha gestão e a ação dos diretores é muito, muito poderosa, porque eles têm a oportunidade de pedir o que necessitam para as suas escolas. Mas depois, nas suas escolas, eles têm a mesma interação com os professores lá. Reúnem-se com os professores para entenderem que os professores entendem muito bem a realidade nas suas aulas, que entendem muito bem as necessidades, os obstáculos e as oportunidades de cada estudante usando as mesmas ferramentas digitais que eu vou mostrar. E estas ferramentas digitais que nós criamos realmente é o nosso superpoder. Nós conseguimos criar, durante os últimos anos, ferramentas digitais com quadros interativos que nos dá a informação de todos os estudantes, alinha o currículo e os standards, não sei como dizer standards em português, para biologia, para literatura, para matemática, entre o pre-kindergarten até o 12º ano, para cada estudante. E estas ferramentas estão alinhadas individualmente e pessoalmente a cada estudante. Eu vou dar alguns exemplos. Mas o fator mais essencial na nossa revolução de educação em Miami foi a valorização de professores. Eu vou explicar isto. Eu hoje sou professor catedrático na Universidade de Harvard, por convite. E uma das pesquisas em Harvard que nós conseguimos fazer é que, primeiro, nos Estados Unidos da América, não se valoriza muito aos professores. Provavelmente em Portugal, se um professor está no mal, provavelmente esse professor dirá a mesma coisa. Comparado ao salário de um engenheiro, um doutor, não sou valorizado, não é? Porque as condições financeiras são sempre muito difíceis. Não importa a educação do governo, a inspiração da gestão nacional é sempre muito difícil. Nós decidimos mudar isso. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Uma coisa que nós fizemos
para combater esta desigualdade entre salários de professores e outras profissões, nós analisámos o valor do salário de um professor novo, um médio salário, meia profissão, e depois um professor com muitos anos de serviço. E comparámos esses salários ao setor privado. E identificámos para nós conseguimos recrutar e manter uma força laboral de alta qualidade, o que é que seria preciso? E então eu perdi a minha mente. E eu decidi pôr o meu nome como candidato numa eleição geral, na minha comunidade, para pedir dinheiro para professores. Eu não sei se estão a entender. Pusemos um referendo nas eleições para gerar 1,2 bilhões, mil milhões de dólares para aumentar os salários de professores. Mas eu quero confessar uma coisa. Isso passou, 72% da população concordou. E aumentaram os impostos deles nas suas casas para apoiar os professores. Mas ao mesmo tempo, pedimos concessões ao sindicato de professores. Avaliação de professores, baseado 1/3 nos resultados académicos, ajustados às dificuldades demográficas dos estudantes. Entendem? 1/3 baseado na observação de professores mestrados, que a função deles é fazerem observações em todas as aulas, e depois 1/3 responsabilidades profissionais de professores. E com este pagamento de 1.200 milhões de dólares para aumentar salários, o sindicato concordou com uma avaliação anual para todos os professores. O problema com promover a avaliação de professores sem uma recompensa, isso não vai. Mas há um preço, há um câmbio que se pode fazer, e fizemos isto lá nos Estados Unidos. Então, desde novembro do ano passado, todos os professores em Miami receberam aumentos salariais entre 12,5% até o mais alto, que foi quase 23%. Isso é salário base por trabalho de 8 meses. Depois tem a oportunidade de suplementos, trabalhar no verão, ter mais classes, e fazendo isto conseguimos elevar o salário de professores por baixo da média nacional para cima da média nacional. Com professores agora, um professor mais novo começa agora em Miami a quase 42 mil dólares por ano. E muitos deles, com os suplementos, passam a mais de 120 mil dólares por ano. Essencial se queremos competir com o setor privado para empregar os melhores professores. A outra coisa que é importante para mim é o desenvolvimento do professor e dos líderes de escola, diretores. E eu quero confessar uma coisa. Quando comecei como superintendente em 2008, eu lembro-me de ter dezenas de escolas que estavam classificadas como F, todas elas pobres. Eu lembro de visitar 9 escolas que iam ser fechadas pelo governo americano porque não estavam a produzir rendimentos académicos desses estudantes. E eu lembro-me de reunir com os diretores dessas escolas. E os diretores dessas escolas, quando eu lhes perguntei porquê é que os resultados académicos nas suas escolas são os mesmos durante a última década, não mudaram. E é claro, estas pessoas, boas pessoas, disseram, eu queria produzir mais, mas estas crianças não conseguem. E eu disse, mostra-me uma aula de matemática avançada, ou uma aula de música. E nestas escolas não o tinham. E eu perguntei-lhe, alguma vez pediu recursos adicionais para criar as condições nessas escolas? Não. Então eu despedi esses 9 diretores. E quase fui despedido eu pelo secretário-geral, porque nos últimos 90 anos ninguém tinha despedido um diretor nesse sistema de escola. E eu despedi 9, porque não tinham respostas adequadas às minhas perguntas. Sobrevivi. E durante os últimos 10 anos, despedi 85% dos diretores de escola em Miami-Dade. Eu sei que isto é muito difícil de entender. Mas a verdade é que muitos desses diretores não estavam lá por mérito, estavam lá por conhecimento, por influência de outros. Não estavam lá a ajudar os estudantes, estavam lá a ajudar eles próprios e
a familiares. Isto é uma história que se repete, não é? Eu não aceito isso. Eu, todos os dias que vou a trabalhar ao meu sistema de educação, eu digo a todos, eu estou a ver se consigo ser despedido por fazer uma coisa tão maluca que beneficia a comunidade e aos estudantes, mas que me põe a mim em risco. Sem arriscar, não há resultados. No risk, no reward. No risk, no benefit. Então nós arriscamos muito. E investimos muito no desenvolvimento de professores e de diretores de escola. Eu agora posso dizer que os diretores de escola no meu sistema são os melhores diretores de escola no país. Eu agora posso dizer que os professores no meu sistema são os melhores professores no país e os mais bem pagos. Mas primeiro tiveram que produzir os resultados necessários. Criámos oportunidades de conversas estratégicas entre o sistema administrativo, os diretores de escola e depois entre os diretores de escola e os professores. E depois entre os professores e os alunos. Se vocês visitarem qualquer aula em Miami, vão ver quadros de performance, onde os alunos podem explicar onde eles estão e a meta que eles têm que atingir. Não ao fim do ano, mas ao fim do mês. E depois ao fim do outro mês. Este entendimento de dados estadísticos é tão profundo no nosso sistema. E o que cria é o que nós chamamos ownership of the process. Cada aluno, cada professor, cada diretor é dono do destino. Nós fornecemos o equipamento, as ferramentas digitais, o treino, o investimento e o apoio, mas o resto pertence a eles. Criámos outra coisa que eu penso é muito importante. Todas as equipes de futebol aqui em Portugal têm um treinador, não é? Treinador. Muitas escolas às vezes não têm treinador. Tem um líder, mas quem é o treinador académico? Para a literatura, para a matemática, para a ciência, para a história. Essa pessoa que entra nas aulas e apoia diretamente ao professor. Ou às vezes porque o perfil demográfico numa aula é difícil, esse treinador fica aí com esse professor a ajudar um pouco mais. Nós criámos uma academia de treinadores académicos para suportar, para apoiar professores em qualquer área do nosso sistema escolar. E é claro, como disse anteriormente, alinhar os recursos financeiros às dificuldades dos estudantes de uma maneira muito individual e pessoal. E é claro, a joia do meu sistema escolar, que eu declarei ao princípio, é que todos os estudantes têm opções. Choice, escolha, é importante. É a manifestação democrática da educação pública no meu sistema. Pobre, rico, média classe, qualquer criança, qualquer família tem a oportunidade de inscrever uma criança em qualquer escola do sistema. Se há mais demanda, se há mais pedidos para assentos do que há capacidade, então abrimos uma loteria para convidar a qualquer pessoa a concorrer a essa escola. O que isto cria é que as comunidades nessas escolas agora têm que prestar atenção não só a alguns estudantes, mas a todos os estudantes. Porque um estudante de uma área muito pobre pode ir a uma escola com recursos muito poderosos. E essa transformação social tem sido difícil ao princípio, mas agora fantástica. Fantástica, porque estamos a integrar economicamente, academicamente, a nossa comunidade. E a escola, no meu país, na minha comunidade nos Estados Unidos, a escola é o único lugar onde a integração racial, étnica, nacional, linguística existe. Porque depois da escola, as crianças voltam às suas neighborhoods. Como se diz neighborhood? Bairros. E os bairros não são integrados. A escola é a promessa de democracia no nosso país. Por isso é que o fizemos. E aqui estão que nós chamamos o portfólio de opções no sistema escolar. Temos escolas só para raparigas, escolas só para rapazes. Só uma. E a escola só para raparigas é muito popular, a escola só para rapazes não é popular. É popular com os pais, mas não com os rapazes.
Temos escolas que servem entre o pre-K ou 12º ano. Temos escolas entre o kindergarten e o 8º grado. Temos escolas entre o 4º e o 8º grado. 69% dos estudantes agora na minha comunidade estão em escolas que não pertencem à área onde vivem, porque optaram ir a outro programa. Isto é muito poderoso em termos de integração, e o que reparámos depois foi os resultados académicos que conseguimos. Este era o mapa de escolhas em 2007, antes de nós começarmos esta transformação. 10 anos depois, este é o mapa. Mais de 1000 opções. Para terem uma ideia, a área que eu sou responsável tem à volta de 80 milhas de norte a sul, vai até aos que nós chamamos às ilhas da Flórida e do Oceano Atlântico, de Miami Beach, até aos Everglades, que é um parque nacional. Volta 40 milhas de largura, 80 milhas de comprimento. 35 cidades, incluindo a cidade de Miami Beach e a cidade de Miami. Este é o mapa de escolha agora na comunidade. Mais de 1000 programas, 380 escolas imãs. Escolas imãs são escolas para atrair crianças devido a interesses em áreas especiais. 70 mil estudantes nessas escolas. Tem sido um processo muito importante. E depois decidimos passar a um nível mais alto. Eu, sinceramente, comecei a ler muito agressivamente os resultados da OECD. Finlândia, Estónia, Singapura. A China não conta porque os países concorrem nesses exames da OECD por país. A China é o único país no mundo onde escolhe só algumas cidades. E as cidades escolhem, claro, Shanghai, Hong Kong, Macau, onde o nível de vida é muito mais alto. Crianças rurais não têm a oportunidade de entrar nessas escolas, então eles estão a selecionar as crianças e as escolas para gerar melhores resultados. Então China não conta, mas há bons exemplos. Eu digo isso porque eu decidi, agora que já conquistamos o mercado de educação americano, eu quero competir ao nível internacional. E por isso é que os meus estudantes têm de tirar o exame PISA, o TIMSS, para avaliar a performance deles comparados a estudantes na Estónia, a estudantes na Alemanha, a estudantes em Portugal. Por isso lançámos programas internacionais. Cambridge, Capstone, estes são programas muito avançados, baseados num currículo internacional e europeu. Então, cuidado, porque Miami está agora a entrar no mercado europeu de educação. Isto é, uma vez mais, a distribuição de escolha opções em Miami-Dade. E depois dessas etapas todas, eu reconheci uma coisa. Devido a áreas pobres, ricas, crianças iam a escolas muito velhas, algumas sem tecnologia, e outras eram o Taj Mahal, palácios de educação. Então, uma vez mais, eu fui à comunidade pedir que ponham o meu nome nas eleições. Um referendo, nesta vez, não para salários, mas para construção e remodelação de escolas e equidade digital. Desta vez passou não com 72%, mas 73%. Que as pessoas decidiram pagar mais impostos para apoiar o sistema de educação, porque nós projetamos os resultados que estávamos a adquirir. Por isso as pessoas não tiveram nenhum problema em pagar mais impostos para apoiar. E passámos uma vez mais 1.400 milhões de dólares para renovar, construir novas escolas e criar uma revolução digital em todas as escolas. Então agora, onde é que estamos? Digital Convergence, esta revolução digital resultou em Wi-Fi em 45 milhões de pés quadrados em escolas. Todas as escolas têm Wi-Fi, mas o nosso Wi-Fi não é só dentro da escola, porque estamos dentro de bairros, cria Wi-Fi para a comunidade pobre também. Em qualquer criança pode usar
o telemóvel deles e nós damos telemóveis a todas as crianças que começam no 9º ano. Eu vou repetir isso. Damos um telemóvel ou um iPad a todas as crianças no 9º ano e não pagamos. Eu pedi ao setor privado para fazerem um investimento no meu sistema. E se fizerem, nós damos publicidade de graça a eles nos nossos sistemas de televisão. Compramos conteúdo digital para todas as classes, todos os temas do nosso sistema. 25 mil pontos de acesso para criar estes Wi-Fis na comunidade. Chegamos já agora a 154 mil computadores portáteis para as crianças. Começámos com as crianças pobres, porque os ricos têm 3, 4, 5 iPhones, iWatches, iPads, computadores privados. Os que não têm, começam a ter primeiro. Então esta foi a nossa revolução digital. Mas começou com conteúdo digital que é personalizado e adaptado a cada criança. Então a questão de agora é, onde é que estamos hoje? Esta loucura de revolução que eu continuo a falar, uma revolução de empowerment social e académico, tem resultado? E eu penso que gostaria de revisitar outra vez este slide. Esta é a evidência. Não há nenhuma outra parte no país que possa indicar este nível de graduação. Principalmente uma comunidade afro-americana, uma comunidade imigrante, uma comunidade latina, onde 11% das crianças enfrentam uma desabilidade ou mais. E é claro, por primeira vez na história de qualquer sistema escolar em Flórida, as escolas são classificadas AEF, mas o sistema escolar também é classificado. Isto seria equivalente a Lisboa, Porto, Faro receberem notas devido aos resultados académicos. E é claro, isto tem um grande impacto, porque ninguém quer viver numa comunidade onde a classificação é D ou F. Então, este ano passado, por primeira vez, o distrito mais pobre e maior na Flórida, o 4º maior nos Estados Unidos da América, foi classificado como A. E por 2º ano consecutivo, nenhuma escola classificada como F. A percentagem de escolas classificadas como A e B, agora em Miami, é superior à média estatal e à média nacional. Decidimos fazer uma coisa que começámos o ano passado. Agora é, como é que resolvemos o problema dos 10% que não estão a aprender ainda? Estamos contentes com os 90%, mas estes 10% são a reflexão da minha família, os meus irmãos e irmã. Aqueles 10%. Então temos que começar a escola para essas crianças, não com o kindergarten, não com a educação pré-escolar, mas com a educação para os pais dessas crianças, por um colégio para adultos, para os pais, e assistência médica, assistência académica, assistência psicológica às crianças desde o dia em que nascem. Então, o que é que isto quer dizer? Qualquer mãe que gives birth, dá nascimento a uma criança na minha comunidade, recebe a visita de um psicólogo ou um profissional do meu sistema escolar na maternidade, com um diploma enrolado, com a data de graduação do 12º ano para essa criança que nasceu nesse momento. Com os primeiros 2 livros, um para a mãe e outro para a criança. Com recursos digitais para a mãe, para ter acesso à informação. Porque nós descobrimos que as crianças que não estão a produzir os resultados académicos que necessitam é porque chegam ao primeiro dia de escola na vida delas já muito atrasadas. Então, para eliminar esse déficit, nós chamamos as gaps, temos que começar no primeiro dia de vida dessa criança. Também decidimos que todas as crianças do meu sistema têm que falar mais de um idioma. Eu sei que o presidente Trump não gosta disto, mas eu também não gosto muito dele. Porque quando eu fui daqui de Portugal e cheguei lá para Nova Iorque, o meu primeiro trabalho foi lavar pratos em Manhattan,
O meu segundo trabalho foi limpar casas. O meu terceiro trabalho foi construção civil. O meu quarto trabalho foi quebrar cavalos em Montana. Não, os cavalos quebraram a mim. O meu quinto trabalho foi em Flórida. Ao primeiro ano que eu estava nos Estados Unidos, porque não tinha visa, era ilegal, indocumentado, dormi 1 mês debaixo de uma ponte, homeless, desamparado. Então não há nada, e eu digo isto porque não há nada, em termos de circunstâncias que nossas crianças enfrentem que não possam ser superadas com o apoio de adultos. E essa é a função de cada um de vocês, essa é a função do Ministro da Educação, Empowerment through Education. Criar poder pessoal, social, usando a educação, para catapultar as crianças da condição onde eles estão à condição onde devem estar. Então, para mim, um dessas essenciais é idiomas. Tem que falar inglês e espanhol, inglês e francês, inglês e alemão, inglês e chinês, inglês e hebreu. E ensinamos em 20 idiomas diferentes em Miami, mas agora todas as crianças, desde a primeira classe, têm que aprender a falar coding, computer language. Essencial. Essencial por causa disto. O ano 2030 é muito importante para mim. E deverá ser muito importante, eu sei, para o vosso Ministro da Educação. Porquê 2030? Porque 2030 vai ser o ano em que as crianças que estão agora na primeira classe sairão da secundária. O ano 2030, 85% dos trabalhos na força laboral em 2030 ainda não existem hoje. Em 2030, 40% a 45% dos trabalhos mundiais vão desaparecer. Uma coisa que não muda são os soft skills. Saber como trabalhar em equipes. Embraçar diversidade, que vai continuar a aumentar. Falar a linguagem, o idioma das máquinas. Porque aquele que não controla a máquina vai ser controlado pela máquina que lhe roubou o trabalho. Por isso é que agora estamos a desenvolver em Miami um novo sistema de educação que muda tudo. E uma das primeiras mudanças é ensinar a todas as crianças idioma de computadores, computer language, não sei como dizer em português. Coding. Como se diz coding? You're kidding me. Coding, ok, coding. E é claro, uma coisa que nós fizemos também é trazer telemedicina a todas as escolas. Há doutores médicos contratados. Se uma crianças pobres faltam muito à escola, sabiam? Porque estão pobres. Quando estão pobres, ficam em casa. Então, isso é mau, porque as crianças precisam mais de escola. Então temos doutores que, usando telemedicina instalada numa clínica na escola, podem solucionar a maior parte dos problemas das crianças. Imediatamente. Essa é a função social imediata de programas e intervenções para as crianças. Ok. No meu país, que é Portugal, mas o outro país adotivo, os Estados Unidos, nós dizemos que uma imagem vale 1000 palavras. Então, um filme, vale 1 milhão. E eu penso que o que vão ver agora, durante os próximos 2 minutos, é uma boa educação com boa música americana, da transformação de Miami. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk
get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. The mountains high, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mile. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Gotta love the life that we live in. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Então, para terminar, foi muito difícil falar este português todo que eu falei durante a última meia hora, porque as palavras não saem muito eloquentes e eu peço desculpa. So over the next 3 minutes, I'll speak in English, if I may. I am America today. Dark, poor, immigrant, with a learning disability, with difficulties academic, socially, economically. And I say that because to the extent that we succeeded in America, in Miami, one of the poorest communities in the country, and to the extent that we succeeded and then actually improved upon some of the best educational systems in America with a lot less money, is proof positive that anyone's impossible can become everyone's inevitable. And that journey, aquele caminho from the impossible to the inevitable, is traveled by those who have belief, have skill, and have will. Belief. I don't know how to say belief in Portuguese. Crença. My belief, my crença is that every single child can achieve. Every single child can and must learn. If they do not learn, it is not their fault. If they do not learn, it's because of the communities that surround them. It's because of the educational level of their parents. It's because of the opportunity, the exposure, lack of health care, lack of food security, lack of a great caring teacher, lack of additional resources of support. It's not their fault. Skill for knowledge is important, and empowering our educators with knowledge
is important. Training them is important. That's why we train every one of our teachers for 3 weeks every single summer. So they know the students they will have on the very first day, they are ready to address them. And then will. Belief, skill, and will can change anyone's impossible into everyone's inevitable. For will is the courage to do that which is right. Do you understand that? A coragem de fazer a coisa certa. Coragem política, coragem social. And I often say, when is the right time to do the right thing for kids? Any time is the right time to do the right thing for the most important in our society, the most fragile, the children. Belief, skill, and will can change anyone's impossible into everyone's inevitable. Esse caminho entre o impossível, aquelas condições tão difíceis que muitas das nossas crianças enfrentam, e a inevitabilidade do sucesso deles, pode ser viajado por pessoas que creem, que têm o conhecimento e têm a coragem política e pessoal de fazerem o que é correto para eles. Então eu termino dizendo-lhes só uma frase pequena. Eu gosto de idiomas, eu falo 5 idiomas, mais ou menos perfeitamente bem. Desculpem, mas o meu espanhol agora, por acaso, é melhor que o meu português. Porque em Miami, poucos falam inglês e todos falam espanhol. Eu decidi aprender um novo idioma. E é difícil porque agora ninguém fala este idioma e não tenho parceiro para praticar. E é latim. Latim. E uma das fases, e por acaso eu queria aprender latim porque quero ler alguns dos melhores livros escritos na história da humanidade no idioma em que foram escritos. Foi em latim. Não quero uma tradução. Eu vou deixá-los com esta frase latina que para mim fala tão bem do que vocês fazem. Essa frase é per aspera ad astra. Per aspera ad astra. E o que essa frase quer dizer é por adversidade, por dificuldade, às estrelas. Isso é o que se passa em todas as aulas neste país, nos Estados Unidos e pelo mundo fora. É criar oportunidade para levantar as crianças das dificuldades que elas enfrentam às estrelas. From dark to light. From desperation to opportunity. From poverty to a good life. From ignorance to intellectual freedom. And that is what educators do. Isso é o que os educadores, o que professores, o que diretores de escola, o que ministros de educação fazem em sociedades. Não há democracia sem educação, não há democracia sem educação pública. Não há oportunidade sem educação. Thank you very much. Muito obrigado.